Ondas de calor. Uma onda de calor é um período prolongado de temperaturas excepcionalmente altas e muitas vezes de alta umidade. Espera-se que se tornem mais frequentes e graves no futuro devido às mudanças climáticas. Pessoas afetadas por ondas de calor podem sofrer choque, ficar desidratadas e desenvolver doenças graves devido ao calor. As ondas de calor também podem piorar doenças cardiovasculares e respiratórias crônicas. Incêndios florestais. Os incêndios florestais são grandes, não controlados e potencialmente destrutivos que podem afetar as áreas rurais e urbanas. Eles podem se espalhar rapidamente, mudar de direção e até mesmo pular por grandes distâncias quando brasas e fagulhas são carregadas pelo vento. Eles são causados por uma série de causas naturais, como raios, ou por descuido humano, como um cigarro descartado. A propagação de um incêndio florestal depende da disposição do terreno, do combustível disponível, vegetação ou madeira morta, e das condições meteorológicas, vento e calor. Eles podem começar em apenas alguns segundos e se transformar em infernos em questão de minutos. Ciclones. Os ciclones tropicais são sistemas de tempestade de rotação rápida que giram, anti-horário no hemisfério norte e horário no hemisfério sul, em torno de um centro de baixa pressão. São geralmente lentos, mais severos, com ventos de 120 a 320 km por hora. Eles têm nomes diferentes dependendo de onde acontecem: ciclones nas águas do Sudeste Asiático e no Oceano Índico, tufões nas águas do Leste Asiático e Pacífico e furacões no Atlântico, Golfo do México ou Mar do Caribe. A maioria das mortes relacionadas aos ciclones são causadas por enchentes, mas também por eletrocução, desmoronamento de estruturas e explosões de detritos. Riscos tecnológicos e biológicos. Os riscos tecnológicos têm origem em condições tecnológicas ou industriais, procedimentos perigosos, falha de infraestrutura ou atividade humana. Os perigos químicos, biológicos, radiológicos e nucleares são todos os tipos de perigos tecnológicos. Eles são comumente agrupados porque compartilham muitas semelhanças e muitas das medidas de preparação e resposta são iguais ou muito semelhantes. Erupções vulcânicas. Um vulcão é uma abertura ou ruptura na superfície da Terra que permite que o magma, líquido quente e rocha semilíquida, cinzas vulcânicas e gases escapem. Eles geralmente são encontrados onde as placas tectônicas se juntam ou se separam, mas também podem ocorrer no meio das placas devido a pontos quentes vulcânicos. Uma erupção vulcânica ocorre quando lava e gás são liberados de um vulcão, às vezes de forma explosiva. O tipo mais perigoso de erupção é chamado de avalanche brilhante, que ocorre quando o magma recém-erupcionado flui pelas laterais de um vulcão. Eles podem viajar rapidamente e atingir temperaturas de até 700 graus Celsius. Outros perigos incluem queda de cinzas e lavas, fluxos de lama ou detritos. Vulcões costumam causar deslocamento de população e escassez de alimentos. Tsunamis. Um tsunami é uma onda do mar desencadeada por um deslocamento em grande escala do fundo do mar. Eles são mais comumente causados por terremotos, mas também podem ser causados por grandes deslizamentos de terra subaquáticos, ou submarinos, ou erupções vulcânicas. Eles podem atacar qualquer costa a qualquer momento. Os tsunamis podem se mover tão rápido quanto um avião a jato através do oceano aberto e podem atingir a terra com ondas superiores a 20 metros. A água pode lavar o interior por vários quilômetros em áreas planas e subir riachos e rios, destruindo tudo em seu caminho. As ondas podem continuar a atingir a costa por muitas horas e as correntes perigosas podem continuar por vários dias. Embora um tsunami não possa ser evitado, seu impacto pode ser reduzido quando as comunidades entendem os riscos, recebem alertas oportunos e sabem como reagir. Inundações. Inundações ocorrem quando a água transborda dos limites normais de um riacho, rio ou outro corpo d'água ou se acumula em uma área geralmente seca. Existem dois tipos principais de inundações. As inundações são lentas, desenvolvendo-se ao longo de horas ou dias, enquanto as inundações repentinas ocorrem repentinamente, muitas vezes sem aviso, geralmente devido a chuvas fortes. Embora as inundações anuais sejam um fenômeno natural em muitas partes do mundo, a habitação humana e as práticas de uso da terra levaram a um aumento na frequência e magnitude das inundações.
Prevê-se também que as inundações se tornem ainda mais frequentes e graves no futuro devido às mudanças climáticas. As inundações podem ser extremamente perigosas e causar enormes danos humanos, ambientais e materiais às comunidades. Ondas de frio. Uma onda de frio, às vezes conhecida como onda de frio ou congelamento profundo, é um evento climático que envolve o resfriamento do ar ou a invasão de ar muito frio em uma grande área. É marcada por uma queda da temperatura média bem abaixo das médias de uma região. As ondas de frio podem ter impactos negativos sobre as pessoas, plantações, propriedades e serviços. Eles podem ser precedidos ou acompanhados por eventos climáticos significativos de inverno, como nevascas ou tempestades de gelo. E podem ficar ainda mais frios durante os períodos de ventos fortes. Secas. A seca é um período de baixa precipitação, chuva, neve ou derretimento, de longa duração, resultando em escassez de água. Quando as comunidades não têm água suficiente para beber, saneamento e agricultura, isso pode levar à insegurança alimentar, propagação de doenças, desnutrição e fome, migração e perdas econômicas. A seca também pode ter um impacto negativo na geração de energia, transporte e nas necessidades comerciais ou industriais de um país. Epidemias e pandemias. As epidemias são um aumento inesperado, muitas vezes repentino, de uma doença específica dentro de uma comunidade ou região. A pandemia ocorre quando uma epidemia ocorre em todo o mundo, cruzando as fronteiras internacionais e afetando um grande número de pessoas. Uma série de doenças transmissíveis pode ser uma ameaça significativa à saúde em nível local, regional e global e levar a epidemias ou pandemias. Epidemias e pandemias podem ser evitadas e mitigadas por meio de uma série de medidas domésticas e comunitárias, como boa higiene, distanciamento social e vacinação. Tempestades de granizo. Granizo é um tipo de chuva sólida composta por bolas ou pedaços de gelo. Tempestades que produzem granizo que atinge o solo são conhecidas como tempestades de granizo. Eles normalmente não duram mais do que 15 minutos, mas podem causar ferimentos em pessoas e danificar edifícios, veículos e plantações. Quando o granizo aumenta, pode causar perda de energia, derrubar árvores e causar enchentes e deslizamentos de terra em áreas íngremes. As tempestades de granizo às vezes podem ser acompanhadas por outros eventos climáticos severos, como ciclones e tornados. Em raras ocasiões, granizo maciço pode causar concussões e ferimentos fatais na cabeça.